Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Gabi Ribeiro aqui da Humanizadas e eu vou chamar aqui para o nosso palco Ricardo Voltolini, fundador e CEO de Ideia Sustentável, consultor master em ESG, Tarsila Ursini e Onara Lima, respeitadas membros de conselho especialistas na pauta ESG. E para mediar essa conversa, Eliane Sobral, jornalista especializada em negócios e foco na temática ESG. Pessoal, o palco é de vocês. Vamos lá. Obrigada. Bastante pergunta, bastante interação. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com gente de primeira linha na temática ESG. O Voltolini, que dispensa a apresentação. A Gabi já fez uma prévia aí, todo mundo... e eu acredito também que todo mundo sabe de quem que nós estamos falando aqui, que o Voltolini já é uma figurinha carimbada na temática sustentabilidade, antes de ESG ser um tema, né? Ser tão difuso. A Tarsila também é uma pessoa, uma profissional que todo mundo que acompanha esse tema conhece, e tem muita contribuição, e a Onara. E eu, que sou Eliane Sobral, jornalista, eu digo há 36 anos, mas é mentira, já faz mais tempo do que isso, eu estou demorando um pouco para atualizar essa informação, porque não convém, vamos dizer assim. Gente, eu estava pensando aqui que o nosso tema ele é como acelerar a agenda ESG, ele devia vir no final do evento aqui, porque a gente já ouviu tanta coisa bacana e vem tanta coisa ainda pela frente, que aí eu acho que a gente podia amarrar tudo no fim do evento aqui e dizer como é que cada um pensa essa questão de acelerar a agenda ESG. Mas, sem mais delongas, vamos começar, então, Voltolini. Diz para a gente aqui que você é o bendito fruto aqui entre as mulheres. Diz para a gente aqui como pegar todos esses insights que a gente já teve hoje de manhã, todas as demandas que as companhias têm. A agenda ESG é uma agenda extremamente complexa. Como é que faz? Qual é o primeiro passo para trazer desse campo de debate, de ideia, para colocar em prática? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Estou muito feliz de poder estar com vocês, Tarsila, Onara, pessoas que eu já acompanham há bastante tempo, a trajetória, então estou feliz, sobretudo, de estar podendo bater esse papo com vocês. A pergunta que você me faz é ampla o suficiente para uma resposta de um seminário de uma semana, né? Vamos tentar sintetizar um pouquinho. Eu acho que a gente tem... O primeiro ponto importante é dizer, e há algumas dúvidas sobre isso ainda, a agenda ESG definitivamente veio para ficar, né? Embora tenha discussões aqui e ali, né, de pessoas que são contrárias já eram contrárias à sustentabilidade, apenas herdaram um pouco da antipatia que se tinha pelo tema. ESG é um pouco, digamos, mais rigoroso, é um olhar do mercado, é um filtro que vem do mundo financeiro e, portanto, incomoda um pouco mais. Para quem, como eu, está nessa jornada há bastante tempo, né, e consegue ter um olhar panorâmico por tudo que aconteceu, é inegável que nos últimos 3, 4 anos, que coincidem com a ascensão global de ESG, a agenda acelerou. Isso é um fato notável, né? Qualquer profissional que atua na área percebe isso a partir da maior procura, do maior interesse, do maior volume de trabalho. Aqui na Ideia Sustentável, a gente trabalhou nos últimos 3 anos, talvez fazendo estratégia de ESG mais do que em 10 anos, para você ter uma ideia do nível da aceleração. Ao mesmo tempo, esta aceleração da agenda ela não vem acompanhada de uma maior maturidade em relação aos desafios, um maior nível de consciência. É evidente que aumentam os fatores de pressão, e eles estão hoje claramente maiores. Então, ciência do clima pressionando mudanças rápidas, e ciência do clima definitivamente entrando no radar de planejamento de empresas.
uma questão geracional importante, que é a ascensão dos millennials ao poder. Millennial assumindo o poder na empresa, o poder de mandar, o poder de comprar, o poder de vender. E o milênio vem com um chip diferente, já pró-ideia de sustentabilidade e diversidade, e vem pressionando por mudanças, né? Então, essas pressões hoje são muito claras. Ao mesmo tempo, essas pressões batem na empresa, em forma de cobrança. Olha, precisamos ter ESG, precisamos fazer ESG, precisamos entender ESG. Isso bate na empresa sem uma compreensão muito clara do que é ESG, do que isso implica em termos de mudança, né? Do que implica em termos de convergência da estratégia de negócio com uma estratégia de ESG. Há empresas, por exemplo, que a gente passa discutindo semanas a necessidade de uma estratégia. O que seria uma estratégia? Por que seria importante? Né? Às vezes, a ideia da estratégia incomoda mais. Então, você tem que decupar o raciocínio em planos de ação. Olha, sua empresa só vai conseguir enfrentar desafios de ESG se ela identificar todos os seus temas materiais, desenvolver objetivos claros, ter metas claras e métricas de acompanhamento claras para saber se está evoluindo ou não nos seus desafios ambientais, sociais e de governança. Esta discussão ainda precisa ser traduzida, né? Ela não é uma discussão tão simples. Quando você chega na empresa, a empresa não sabe exatamente o que é, alguém da empresa ali pressionou alguém que começou a ler, que foi para a internet, que pegou 2 ou 3 manuais, que leu a orelha de um livro e sai para o mercado consultando o que eu posso fazer. O que é um perigo grande, né? Se a gente considerar também que esse mercado, na medida em que ele aumenta também os prestadores de serviço. Você tem bons e tem ruins. Então, depende muito de onde a empresa acaba caindo, né? Isso pode ser um processo sem dor, pode ser um processo doloroso, pode ser um processo que se interrompa no início por incompreensão, por dificuldade de notar. Então, eu vejo alguns desafios importantes. O fato é, e esse é um fato, não dá para lutar contra fato. A agenda está posta, o desafio está grande. A despeito das discussões internacionais lá de onda anti-ESG nos Estados Unidos, impacta muito pouco o Brasil isso, né? E essa é uma discussão basicamente entre republicanos e democratas, ok? Então é republicano, Estado republicano defendendo o interesse do petróleo, porque já entendeu que a base da agenda de ESG é descarbonização. Aí temos desafios importantes do tipo desafio taxonômico, né? É uniformizar sistemas de dados, hoje não uniformizados. Isso gera uma distorção de interpretação do que é ou não ESG num determinado país ou região. Desafios metodológicos, importante, toda empresa hoje quer fazer inventário de emissões, precisa escolher metodologia, precisa ter disciplina para seguir protocolo, né? Precisa ser rígido na execução. Tem esse desafio que eu falei de convergir estratégia de negócio com estratégia de ESG. E isso tem muito a ver com governança, mas é um desafio importante. Por exemplo, Paul Polman já falava disso na Unilever. Se a gente não fizer isso, a gente vai sempre deixar de transversalizar ou de olhar de um modo transversal. Aí acho que tem 2 outros desafios, são para mim fundamentais. Um é o desafio da cultura e da formação de pessoas. E quando eu falo cultura, eu estou falando de cultura orientada por valores, não cultura orientada por planilha. Embora a planilha seja importante, é claro, né? Não estou pregando o fim do Excel, por favor, mas é importante que a gente tenha mais do que planilheiros nas empresas, pessoas mais preocupadas com a transformação efetiva, empresas preocupadas com uma cultura de transformação. E um desafio de liderança. Esse é um desafio que está na origem. Paul Polman também tem dito com todas as letras, não nos falta recurso, não nos falta tecnologia, mas nos falta, seguramente, líderes mais interessados efetivamente em fazer a mudança.
mais cuidadores, mais inclusivos, mais transparentes e mais ecocêntricos. Obrigada, Voltolini. É bom a gente ter o conteúdo de quem vê o todo, né? E a sua participação aqui, com certeza, vai fazer a diferença. Eu não vou pela ordem, eu vou mudar um pouquinho, e eu queria perguntar para a Onara. Onara, você é a responsável pela pauta de sustentabilidade da CCR, não é isso? Que é uma empresa gigantesca, não sei nem quantos funcionários tem, seria bom você até dizer um pouquinho onde está, em quais lugares aqui. O que eu vou te perguntar é assim, é uma empresa enorme e eu queria saber quais foram as maiores dificuldades para a implantação da agenda ESG. Eu sei que vocês já estão num estágio bem adiantado, então eu queria voltar um pouquinho e perguntar para você as dificuldades iniciais, né, e dar um panorama para a gente aqui, para quem ainda não conhece tão bem a CCR, por favor. Legal, obrigada, Eliane, pela pergunta. Bom dia aos meus colegas, Ricardo Voltolini e Tarsila. Uma honra estar aqui com vocês nesse painel. Agradecer a Humanizadas pelo convite de estar participando aqui. E respondendo a sua pergunta, Eliane, sim, a companhia é gigantesca, e mais do que gigante, ela é muito capilarizada e regionalizada, né? Então, quando a gente olha para um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, a gente também tem que falar de regionalidades, territorialidades, e mais do que isso, culturas que são distintas, né? Então, quando a gente olha para uma empresa que tem aí mais de 17 mil colaboradores, espalhada pelo Brasil todo. Hoje a gente atua em 3 grandes modais de mobilidade, né, que são rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. Então, por dia, milhares de pessoas passam ou pelas rodovias, ou pelos trens e metrôs, ou pelos aeroportos. E aí, como a gente consegue, né, olhar para dentro dessa companhia e engajar esse time para que isso seja percebido pelos nossos clientes e pelos nossos stakeholders. Então, sim, é uma jornada muito longa. A companhia tem aí, desde 2006, essa jornada consistente dentro do que o mercado colocou como métricas e frameworks. O Easy, né, a primeira carteira do Easy, a companhia já estava, foi a primeira companhia do novo mercado, listada no novo mercado. Então, ela vem aí com esse intuito de trazer essa governança sobre os aspectos socioambientais, mas mais do que isso, internalizar isso. E esse é um enorme desafio, numa companhia que tem tantas unidades, e como esse corporativo, que é o qual eu estou, consegue trazer todos para uma mesma linha, né? Como trazer de forma linear o conhecimento, os desafios e o momento. Então, a gente tem constantemente os nossos facilitadores, a gente fala que são os nossos facilitadores nas pontas, para que nos apoiem nessa agenda de forma construtiva. Nós temos um plano diretor ESG, que tem ali uma comissão, então tudo isso a gente consegue trazer a transversalidade em todos os níveis da companhia. Então, a gente tem ali um nível mais de liderança, o nível das pontas, onde a operação acontece, mas a gente precisa muito da atuação deles. A gente tem um nível mais estratégico, quando a gente fala do comitê ESG da companhia, que é o comitê Gente e ESG, que hoje nós temos membros do conselho neste comitê. Então, a gente começa a entender como que essa governança funciona para estabelecer essa confiança desses colaboradores que estão aqui conosco nessa jornada. O que a gente procura fazer bastante é demonstrar o quanto eles são relevantes nessa conta corrente, porque muitas vezes eles nos ajudam imputando dados, informações em plataformas, mas muitas vezes eles não entendem isso que o Ricardo acabou de falar. Qual é o contexto maior de tudo isso? Qual é a minha parte? Qual é a minha contribuição efetiva nisso tudo? E trazendo um pouco para a nova geração, principalmente, esse desafio é interessante, porque eles têm essa necessidade, né, de ser visto, ser lembrado, entender por quê. Então, acho que você conseguir trazer esse entendimento para que você consiga engajar é fundamental, né? Porque se eles não entenderem o propósito de tudo isso, como tudo isso se conecta à estratégia do negócio, dificilmente a gente consegue aí um engajamento genuíno, e sim, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a liderança é um vetor de sucesso nisso tudo, né? Então, realmente, as lideranças são ali aqueles caminhos que pavimentam esse sucesso nessa jornada.
Não, sem a liderança, sem o comprometimento da liderança, sem o impulso da liderança, não anda nada, muito menos uma agenda que está falando, no fim do dia, a gente está falando de mudança cultural, né? Então, se a liderança não dá esse apoio, esse start, não vai. É a típica agenda que tem que ser de cima para baixo, ele tem que ser, os líderes têm que ser os patrocinadores dessa importante transformação. E aí, Tarsila, a bela Tarsila, já vou aproveitar e perguntar para você, como é que está se dando as discussões nos conselhos? Né? Você é uma pessoa muito ativa, faz parte de conselhos de administração de empresas importantes, e eu queria entender um pouquinho o bastidor entre essas demandas todas sociais, né, pela agenda ESG, o conselheiro de administração que traz essa demanda também para dentro da companhia, como é que tem se dado a recepção? Porque alguém falou mais cedo, no debate anterior, eu acho, que o executivo, o CEO, os executivos, eles têm ali o compromisso também de entregar resultado, né? E ainda tem gente que acha que a agenda ESG vai acabar dispersando a energia que está sendo posta na busca por esse resultado. Conta para a gente um pouquinho do bastidor, de como é que está se dando essa conversa. Bom, excelente pergunta, Eliana. Primeiro, bom dia aqui, é um prazer estar com vocês, com o Ricardo, com a Nara, enfim, na sua moderação, e com a Humanizadas, que é uma organização fantástica, que faz um trabalho incrível. Essa sua pergunta é bem interessante, né? Primeiro, assim, passa um pouco, eu acho que tem tudo a ver com o que o Ricardo e a Nara já trouxeram também, que está por trás de tudo isso, está a questão da visão de longo prazo versus de curto prazo, as pressões que a gente tem, o funcionamento das mecânicas dos conselhos e das organizações e das empresas de uma forma geral. Então, assim, o que eu sinto, né? A gente também que acompanha isso há muitos anos. Como o Ricardo e a Nara já falaram, né? Que tem vários... A agenda realmente chegou para valer, totalmente diferente de 20 anos atrás. Todo mundo sabe da importância. Então, a gente tem aí um ambiente bastante propício para realmente fazer essa transformação. Mas, na prática, há ainda vários desafios, né? Então, assim, de como é que a gente transforma no dia a dia, né, em todas as suas decisões, em todo o processo, na criação de valor. Então, para dar alguns exemplos, né, a gente pega, por exemplo, a governança corporativa, que é onde eu tenho atuado, porque eu acredito muito no papel, na importância dos conselhos de administração nessa agenda, também na transformação, que é um órgão colegiado, né, que está ali tomando decisões estratégicas, que está direcionando a companhia. Então, assim, eu já vim provocando há muitos anos, inclusive participei da fundação da Comissão de Sustentabilidade lá atrás, há quase 14 anos, lá do IBGC, né, depois agora toda a parte dos cursos, então eu ajudei também a fundar o primeiro curso de ESG para conselheiros, junto com o Ricardo e o Bia Pacheco, que depois agora tem um conjunto de cursos, né, que tem mudança climática para conselheiro, tem carbono para conselheiro, tem ESG na prática, enfim. Só para dar um exemplo, o que acontece? Para a gente olhar esse universo, né, eu acho que, se a gente comparar com uns anos atrás, o interesse dos conselheiros é imenso, né? Então, cresceu-se muito esses interesses. A gente vê a importância, tem outro dado, tem uma pesquisa da KPMG que fala da governança corporativa e mercado de capitais no Brasil. Então, você pega lá o espectro das companhias abertas, né? O número de comitês de conselho dedicados a essa temática cresceu assim muito. Hoje estima-se que quase 20% já das companhias, de 15% a 20% das companhias já têm comitês dedicados, fora outros que misturam os temas, enfim. A importância, né, do tema, a percepção de que isso é relevante, está assim, ganhando força. Agora, para você, de fato, colocar isso na sua tomada de decisão, né, na sua alocação de capital, nos seus atributos de liderança, na sua remuneração, toda a estrutura de remuneração variável, os controles, na decisão, né, sobre estratégia, enfim. E aí, por que isso ainda é difícil, né? E aí eu acho que é bem profunda a reflexão. E aí eu volto um pouquinho atrás, Eliane, que eu acho o seguinte: primeiro, está faltando agora, a gente dá um novo passo, é perceber que é muito mais profundo o que está acontecendo do que a agenda ESG.
né? Eu acho que precisa de mudança total da economia, né? A gente tem mudanças profundas agora de descarbonização da economia que vão alterar todos os mercados, né? Então, a gente tem aí que a gente fala, além das questões, o cenário, né, de transformações sociais, ambientais, comportamentais, a gente vê aí diversificação de vozes, ao mesmo tempo que aumenta a polarização. Avanço da ciência e saúde, ao mesmo tempo que aumenta a questão da desigualdade e a pobreza. A gente tem um consenso, começa a ter um consenso global sobre a emergência climática, mas, ao mesmo tempo, você tem uma queda absoluta da biodiversidade. E a década da ação, assim, a gente precisa realmente agir rápido. Então, tem um rearranjo global de economias. Então, acho que falta o Brasil e as lideranças perceberem que a gente está falando de um novo pacto social e econômico das agendas. E o Brasil tem aí um potencial gigantesco, né, de inovação, de ocupar novos mercados, a gente, seja em energia renovável, seja em agro sustentável, enfim, seja uma série de setores, alimentos, e mesmo a reindustrialização verde, uma série de aspectos que a gente pode ocupar aí um novo papel nessa agenda internacional, nessa agenda global. Então, os conselhos têm muita responsabilidade e oportunidade também de construir essa agenda em conjunto. Mas, para isso, Eliane, eu acho que falta, para finalizar, e aí que eu provoco um pouco, que assim, mudança no olhar do papel dos conselhos, né, para criar valor a longo prazo, e não é apenas uma questão de operação de riscos, enfim, de curto prazo. A composição dos conselhos precisa ser mudada mais rapidamente. Então, a gente fala da diversidade de uma forma profunda mesmo, né? Já está vindo, mas assim, novos olhares, novos processos, novas tecnologias, novas vivências, com skills socioemocionais, enfim, como é que a gente mantém agilidade de decisão, né, sem burocratizar, mas ao mesmo tempo olhando de fato o que é importante e como é que opera esse conselho. E por último, o funcionamento mesmo, né? Eu acho que isso que está mudando também a cultura dos conselhos. Então, ter um espaço de ação muito mais ativo. Claro que tem um equilíbrio ali com a liderança, com a gestão, que tem que ser sempre orquestrado, mas assim, conselhos mais ativos, mais participativos, mais diversos, que sejam operativos, que operam, né, sobre esses diversos, essa complexidade. Então, eu vejo assim, eu participo hoje de alguns conselhos que estão bem nessa pegada, sabe? Que já, então, por exemplo, um deles, foi feita uma matriz de competências, olharam todos os temas prioritários, agenda estratégica de alavanca de crescimento. A partir disso, foram convidados 4 conselheiros independentes, com expertises completamente diversas, cada um liderando uma função. E mesmo assim, então, por exemplo, eu coordeno, né, nesse conselho, eu coordeno o comitê de sustentabilidade, mas participo no comitê de gente, né? No meu comitê também eu coloquei a coordenadora de finanças e riscos e também o presidente do comitê de pessoas. Então, esse cross, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma transformação da companhia e dar essa agilidade com essa visão de futuro, eu diria mágica, né, mas é uma arte mesmo, que deve ser cada vez mais, eu espero, que a gente precisa avançar nos conselhos no Brasil. Eliane, você está no mudo. Porque alguém aqui deu um... Aí alguém fechou o microfone de todo mundo. Aí depois eu falei, será que eu falei alguma bobagem? Que cortaram o meu microfone? Bortolini, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aí na tua fala, falou agora há pouco, né? Você disse dessa questão, desse debate que está acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos. Eu acho que tem aqui também um pouco com outra roupagem, né, sobre a agenda ESG. A gente tem alguns setores da economia que não começaram essa transformação do negócio, como acham que é tudo uma grande conversa, ou então que é uma moda. Como é que a gente desperta, vamos dizer assim, né, os setores da economia, os segmentos da economia nacional, que ainda acham que a gente está falando de uma tendência, de uma coisa passageira, né? Como é que as pessoas que estão dentro da organização podem
impulsionar essa agenda para que ela seja assimilada como algo que veio para ficar e não uma coisa passageira? Olha, eu acho que você tem razão na sua pergunta, já com uma provocação justa, mas eu acho que, ao contrário de outros tempos, com a ascensão do conceito de ESG, vai ser muito difícil hoje você, numa empresa de qualquer setor, tem setores que são historicamente resistentes ao tema, e seguem sendo, não mudaram muito, não, né? Tem lá toda estrutura constituída, tem comitês internos, tem gente respondendo questionário, mas quando você vai discutir o tema ainda não está na cultura. Então, é reativo, né? Atende a uma necessidade do mercado, é mais por conveniência do que por convicção. Tem muito disso ainda. Agora, o que hoje vai ser mais difícil é encontrar uma voz única na empresa, né? Dizendo isto não é importante. Vai ser difícil. Pode ser que o CEO ache menos importante, mas 5 VPs fiquem discutindo com ele o tempo inteiro. Olha, não é bem assim. Nós estamos tomando pressão aqui, a gente já tem vários taques, a nossa reputação começa a cair porque a gente não está fazendo direito. A gente fez um plano, mas o plano não está parando em pé. A gente comunicou uma declaração de 6 compromissos públicos, não está cumprindo nenhum deles. Então, veja, é difícil hoje você lidar com este tema. Ignorá-lo é impossível, acho que todos concordamos, né? Se é uma empresa de grande porte, com muito impacto, né? Não importa se seja de capital aberto. Se for de capital aberto, é mandatório. Mas não importa. Uma empresa grande, de grande impacto, submetida a uma lógica de mercado, ela vai ter pressão dos diferentes atores, né? Clientes, né? Colaboradores, comunidades, todo mundo vai pressionar de um certo modo. Essa empresa terá dificuldade de manter uma postura neutra no tema. O que eu observo é empresas que têm planos, que constroem planos, mas andam muito devagar. Essas empresas procrastinadoras, que sempre foram procrastinadoras. E aí porque tem uma desconfiança importante em relação ao tema. Aí por várias razões. Pode ser uma desconfiança ideológica, pode ser porque o CFO que está lá há 15 anos não acredita mesmo em retorno financeiro, econômico vindo de sustentabilidade e não parou para pensar nisso ainda. Há empresas que fizeram uma virada importante, mas eu conheço, porque eu já entrevistei mais de 800 líderes de empresas e conheço a maioria dos líderes que hoje se apresentam como líderes de sustentabilidade. Mais de 60% é legítimo, mas tem 40% de líderes que eu colocaria numa categoria assim: isto é conveniente para a empresa, é remédio amargo, eu tapo o nariz, faço e vamos embora. Mas não me envolva tanto nisso, né? Por quê? Porque talvez tenham sido formados num tempo de outra visão econômica, século XX, não XXI. E este é o problema, carregam vícios. Daí a importância da pressão geracional. Eu acho que a Tarsila colocou muito bem isso. Isso é notório em conselhos hoje, né? O que é importante? Diversificação de olhares, mas também diversificação etária, né? Quando a gente falava em conselhos há 6, 7 anos, eram senhores vetustos, com mais de 50 anos de experiência num determinado tema ou setor, com uma sabedoria acumulada, mas, ao mesmo tempo, extremamente inflexíveis e muito refratários a qualquer ideia nova. E aí, quando você apresenta um conceito novo, como o de ESG, é óbvio que teria rejeição. Então, veja, eu acho que a mudança ela vai soar um pouco óbvio o que eu vou dizer, mas a mudança, para mim, é ODS zero, né? Eu viro uma chavinha na minha consciência e passo a achar que isso é importante para a humanidade, não só para o meu negócio. É importante para as próximas gerações. Acho muito legal, quem não leu, eu recomendo ler a carta que a revista Time pediu para o Guterres, né, o secretário-geral da ONU,
escrever para sua tataraneta, e que vai ser lido em 2100. É ótimo esse documento, porque o Guterres, na carta, diz muito claramente: eu estou felicíssimo em ver as lideranças jovens no mundo todo trabalhando para eliminar carbono. Eu só não estou tão feliz com as lideranças mais velhas e de negócios, que ainda não estão fazendo o seu papel adequadamente. Acho que é uma carta reflexiva e importante, porque é sempre bom a gente olhar para frente, né, e pensar: seremos julgados lá na frente pelo que fizemos ou deixamos de fazer hoje. Isso é um fato. Eu, você, Tarsila, Onara, seremos julgados de alguma forma, né, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. E é incrível que ainda tenhamos setores resistentes à ideia, ainda há, é verdade, você tem razão, resistentes a uma ideia que é boa para todo mundo, quando colocada num olhar ou numa perspectiva de largo prazo. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Temos condições tecnológicas, temos recursos financeiros para fazer a diferença, temos, né? Eles existem. O que falta, na verdade, na maioria das vezes, é a vontade de fazer, de conciliar a lógica econômica convencional, que é abrir mão de algo no curto prazo em benefício da maioria no longo prazo. Essa é uma visão de ODS zero, é chavinha, tem que virar alguma coisa ali dentro. Essas lideranças que não estão entendendo isso já estão saindo, já, felizmente, para a humanidade. Voltolini lançando tendência aqui, vamos comentar lá com a ONU, que agora a gente tem a ODS zero, adorei. Não é minha, não, a expressão não é minha, eu estou só pegando emprestado aqui do que eu tenho ouvido em vários círculos, e eu gosto muito dessa ideia. Vamos acreditar. O importante é disseminar a ideia, é muito interessante. Onara, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala muito do S do ponto de vista de engajamento, e tem que ser, porque se as pessoas não estiverem engajadas e não comprarem essa pauta, né, se não tiver engajamento, ela não vai a lugar nenhum, né, ou anda muito lentamente, como disse o Voltolini agora há pouco. O que eu vejo aqui, falando de ESG já há 1 ano e meio no Valor Econômico, o que eu vejo aqui é que a gente tem o E, né, o A, o ambiental, muito na vitrine, sendo um dos temas mais comentados, até porque também o mundo está pegando fogo, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa rápido, tratar de descarbonização. Eu particularmente gosto muito do G, e é o tema que menos se fala, por motivos conhecidos, mas eu queria ouvir de você qual desse tripé, qual é o mais difícil de avançar e de pôr em prática ou de fazer andar com a velocidade que precisa, o E, o S ou o G? Olha, Eliane, eu seria leviana em priorizar aqui um desses 3, mas eu não poderia deixar de passar em branco em dizer que sem governança a gente não está falando de ESG, né? A gente pode estar falando de qualquer outra coisa, menos de ESG, né? E, inclusive, nesses 20 anos meu de jornada como engenheira ambiental, que comecei bem lá atrás também, com a área super técnica, o que mais eu percebo que deu substância e conectou com a estratégia e deu também esse novo mindset foi justamente conectar a governança corporativa para os aspectos socioambientais, né? Porque antes ficava muito em ações pontuais, não tinha continuidade, e a governança é justamente para isso, para que, independente de quem esteja em o momento, os processos continuem caminhando e sejam evolutivos. Então, primeiro passo, sem governança, não dá que se falar em ESG. Então, eu acho que é isso. E não vejo que é o menos falado, muito pelo contrário. Eu acho que o G, pelo menos para as empresas mais sérias e mais maduras, o G é o mais consolidado, porque já há muitos anos, né, com o Instituto, o IBGC, que tem ali desde 95, traz ali as boas práticas de governança. Acho que as empresas brasileiras passam por isso no aculturamento
algumas de forma mais lenta ou mais ágeis. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas familiares, a gente sabe que a governança é um desafio maior, mas, por exemplo, para empresas de capital aberto, a gente já não tem como fugir dessa governança muito bem estruturada. E quando a gente fala dos aspectos sociais, o Brasil ele tem um abismo, né, do aspecto social, isso é fato. Porém, realmente, né, as pessoas veem isso como um grande dificultador no sentido de mensurar, colocar KPI, e tudo que não materializa dentro do mundo corporativo, as pessoas falam que é um tema etéreo, né? Eu escuto muitas vezes isso. Mas ESG é um tema muito etéreo. Etéreo para quem não conhece, né? Como o Ricardo Voltolini bem falou, falta conhecimento e falta boa vontade de querer conhecer. Então, essa questão do S, que se divide ali em duas grandes frentes, seja o S pensando numa licença social para operar, que é super relevante e que também é desafiador, porque licença ambiental está ali, é regra, é lei, você tem que fazer, e tem condicionantes depois que você tem que cumprir, que você tem que prestar contas. Agora, quando se fala de uma licença social, fica a critério da ética, da integridade, da boa vontade, da intencionalidade da companhia. Então, mas a gente tem que levar isso muito a sério, porque a sociedade já percebeu o poder que ela tem, principalmente quando ela está unida. Então, essa licença social para operar é muito relevante. E tem que ser estratégica, não dá para falar filantropia. Filantropia é bom? Sim, é ótimo. Mas quando a gente fala de questões sociais, tem que estar conectada ao impacto verdadeiro e no local que a companhia está fazendo esse impacto. Então, a comunidade do entorno tem que perceber e tem que entender o que essa companhia faz com as suas externalidades. Quando a gente fala do S para dentro, a gente está falando de gestão de pessoas, que é tudo que a gente está aqui nesse debate. Cultura, engajamento, verdade, né? Como que a gente traz essa liderança, não só pela conveniência, como o Ricardo citou, mas de fato por acreditar, esse é um enorme desafio. E o que eu tenho falado muito sobre o ambiental, né, que é a minha primeira formação, é que o Brasil é um dos países que mais tem legislação ambiental, né? O que falta é fiscalização. E, infelizmente, a gente sabe que tem uma cultura muito forte de trabalhar com aquilo que realmente está ali batendo na porta, né, com as prioridades. E por muitos anos, empresas trabalharam no risco, né? Quanto me custa o risco? Isso. Qual é o risco de se materializar? É esse. Então, eu vou correr o risco, né? Que os advogados sempre mencionam muito isso, por muitos anos foi dessa forma. Hoje, com essa questão de reputação, já tem mudado um pouco mais, até pela agilidade nas informações. Hoje a gente tem redes, todo mundo tem um celular, vira um repórter, põe numa rede social, e o negócio pode tomar uma dimensão muito grande. Mas juntando esses três aspectos, que eu acredito que eles são muito complementares, toda vez que a gente fala de meio ambiente, a gente não pode desconectar do social. Porque o meio ambiente saudável, ele é um direito humano, constituído pela ONU. Inclusive, quando você lê lá os critérios, os princípios da ONU, ele fala o direito do ser humano de ter um meio ambiente saudável. Então, quando as empresas estão ali utilizando esses recursos naturais, ela está, de alguma forma, impactando socialmente. Então, a gente nunca pode segregar esses dois temas. Eu vejo que eles são muito conectados, né? Então, acho que a gente precisa entender a amplitude que tudo isso traz e a profundidade que cada um desses temas nos desafiam, que são muitos desafios. Então, acho que a minha leitura dos aspectos ESG vai muito nesse sentido. E, recentemente, eu participei como coautora de um livro, e a minha primeira frase, quando eles me perguntaram como você enxerga o ESG, lógico que depois a gente vai contextualizando, mas a primeira foi muito simples. ESG é um processo, não é um resultado. Então, para quem atua nessa área diariamente, ainda é dolorido, né? As interpretações, o não conhecimento, o questionamento, né? Aquilo que me incomoda eu prefiro rejeitar, né? Como dizia minha mãe, melhor defesa é o ataque. E me entristece muito ver que as pessoas trazem muito pelo lado de me convença. É até meio cansativo para o profissional da área. Me convença por quê? O que eu ganho? Ainda tem isso, por incrível que pareça. E o que eu digo é assim, sustentabilidade vai custar, como tudo custa. Não existe nada de graça num processo. Não existe nada de graça. Por que as pessoas querem que a sustentabilidade seja de graça? Vai ter custo. Só que ela precisa entender que esse custo se transforma em uma série de oportunidades de geração de valor. Se ela não entender sobre o tema, ela vai continuar olhando como simplesmente um custo. Muito bom, muito interessante. Só fazer uma correção aqui, que quando eu falei que o G é o menos falado, eu estava falando com cabeça de jornalista.
que a gente recebe 300 mil sugestões de pauta todo santo dia, e nunca vem nada sobre governança. Só deixar isso claro aqui, eu não estou dizendo que não está avançando. Está sim, a gente sabe que está. Mas nunca vem sugestão de pauta sobre governança, que é o tema que eu particularmente me interesso mais. A gente tem aqui... Qual é o livro, Nara, que você é coautora? Esse que eu mencionei, ele fala de sustentabilidade com os pilares, né? Então, assim, como esses pilares podem ser transformadores. É da Academia Europeia de Alta Gestão, vai ser lançado aí no dia 26, agora, no próximo sábado. Olha lá, como é que é o nome do livro? Ele fala meio ambiente, social e governança, os pilares da transformação. Tá vendo? O pessoal já anota aí, vai ser lançado dia 26. Já atualiza aí para comprar o livro. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Ricardo também qual é o último livro dele. Daqui a pouco eu vou sugerir também que leiam um livro chamado The Man Who Broke the Capitalism, que fala sobre a história do Jack Welch, que foi o CEO mais insensado da humanidade. Eu acompanhei, eu já era jornalista, né? Já era não, eu sou jornalista faz tempo. Mas é um livro muito interessante para saber como é que a gente chegou aqui. Eu recomendo demais esse livro. Tem uma pergunta, na verdade tem várias, mas tem duas aqui que elas são convergentes, da Fernanda Cardoso de Oliveira e também Queiroz F, se eu não estiver errada aqui no nome dele, que falam sobre... vou fazer para você primeiro, tá, Onara? Porque ela está endereçando para você, depois eu quero ouvir a Tarsila e o Voltolini também. Muito, muito interessante aqui. Levando em consideração a capilaridade da companhia, como garantir que os seus fornecedores estejam na mesma jornada que vocês? Isso é um grande desafio para todas as empresas. Como garantir uma cadeia de suprimentos ética e sustentável, e o Queiroz também fala sobre os desafios para engajar a cadeia de fornecedores. Vamos começar com você, a Bela Onara responde aqui inicialmente, depois eu ouço os outros dois. Tá, joia. Essa pergunta ela é de extrema relevância, porque o desafio hoje mesmo está do portão para fora. Essa cauda, eu falo que é a cauda do cometa, porque é uma cauda muito longa. Então, a gente tem ali as grandes companhias, né, voando alto, e toda essa cauda que a gente até perde de vista eventualmente. E como reverberar, de fato, isso, mas de forma engajadora, como parceiros de negócio, né? Porque é muito simples você falar, eu tenho uma plataforma, eu coloco um score para os meus fornecedores e por aí vai. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de mencionar um programa que a gente tem aqui na CCR, que nós fizemos parceria com a Fundação Dom Cabral para preparar esses fornecedores, principalmente no aspecto de governança, porque muitas vezes eles são pequenos e médios, e sequer eles têm ali o básico da governança. Então, a gente precisa entender, para cada fornecedor, qual é o crítico que ele tem. Então, não dá para a gente falar assim, ó, o ESG é importante de forma linear para a cadeia toda. Então, o desafio nosso tem sido construir aqui com o time de supply essa especificação por tipo de parceiro e aonde que está a maior criticidade. Então, alguns fornecedores, alguns parceiros, vai ter maior criticidade, por exemplo, no aspecto ambiental. E aí a gente foca nesse aspecto ambiental como parceiros, ou seja, se ele não tem, por exemplo, um licenciamento, a gente procura entender, procura ver como a companhia pode apoiá-lo e suportá-lo na solução dessa questão. Tem outros que pode ter mais a questão do S. Tem os pequenos e médios com a questão da governança, que a gente tem essa parceria de desempenho, de ajudá-los a implementar essa governança dentro do processo. Agora, olha que interessante, né? Porque mesmo a companhia se dispondo a oferecer esse curso, a adesão inicial é grande, mas poucos vão até o final. Olha que interessante, né? Por isso que eu falo que essa parte da conscientização, ela é o fator determinante, né? Porque se eles não veem valor naquilo, chega no meio da jornada, eles entendem que é só trabalho, só dor de cabeça e, eventualmente, o tal do custo que a gente fechou a primeira fala aqui. Então, sim, eu acho que as grandes companhias têm uma responsabilidade que elas devem assumir com relação a essa cadeia de valor, não só na descarbonização, que é o famoso escopo 3,
mas também extrapolando para todos os outros aspectos, porque senão a gente fica com uma fatia muito grande descoberta, porque a gente sabe que as pequenas e médias são a maioria hoje no nosso país, e elas são justamente o desafio de engajar nesses aspectos, por entenderem que é só para as grandes. Então, a gente precisa tirar, tem que ser disruptivo nessa leitura de cenário que não é uma verdade. A ISD é para todos, não só para as grandes. Muito bom, é verdade. Todo mundo acha que é uma coisa de grande empresa, e não é, né? Começa dentro de casa, na verdade, o ESG. Eu vou querer ouvir a Tarsila. Tarsila, você está muito quietinha aí, vamos ver você agora. Sobre exatamente esse tema, né? Como é que isso tem sido tratado nos conselhos, o engajamento da cadeia de fornecedores? Então, eu adorei quando a Onara falou que o desafio hoje está de dentro para fora, está fora, né? Assim, não só na descarbonização, na questão climática, escopo 3, o famoso, mas assim, se a gente olhar o que movimenta mesmo a economia, são todas as cadeias que estão ali, né, circulando dentro da sua companhia, né? E às vezes a gente vai até lá na ponta do fornecedor, enfim. Então, o que a gente tem visto, que a gente tem trazido, assim, eu acho que, como a Onara falou, e eu sempre olho essa coisa da cadeia, pelo menos em 3 aspectos, né? Eu acho que a gente tem que olhar os processos, então, assim, os critérios de contratação. Se a gente está olhando, por exemplo, todo o portfólio da cadeia, quem são esses fornecedores? Se a gente realmente conhece, quais são temas mais que têm insumos mais críticos, quais são exclusivos, quais são os pequenos, como que eu divido essa peculiaridade, inclusive dos impactos sociais e ambientais dessa cadeia, né? Feito isso, como eu crio esses critérios? Tem esse pilar que a Onara falou que eu acho super importante, que é do engajamento, né, de construção conjunta, do diálogo, de ajudar. Então, tem cadeias que são muito mais complexas, né? A gente, por exemplo, lá na IB Capital, a gente está agora investindo na cadeia do plástico, por exemplo. A gente comprou o controle da primeira e a terceira empresa de reciclagem de garrafas PETs no Brasil. E a gente sabe que esse é um desafio não só ambiental, mas é muito social também. Então, qual a postura que a gente vai para ajudar, de fato, a construir um novo paradigma brasileiro, né? Mas para isso tem o terceiro pilar também, que eu acho fundamental, que é a capacitação dos gestores de compras. Né? Isso tudo tem que estar amarrado, porque não adianta a gente ter uma decisão da organização, e aí a gente tem aquele gestor pitbull, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem uma postura ainda muito voltada só para curto prazo e retorno econômico. De novo, são as mesmas questões sempre. Então, assim, tem que ter uma visão de responsabilidade sistêmica, colaborativa, que capacite as pessoas, que mexa em tudo, né? Mexa nos processos, mexa na maneira que a gente dialoga, e aí, de fato, ajudar, né, que a gente olhe, aí sim, condições de trabalho, diversidade e inclusão, a dependência, né, daquela cadeia ou não, né, a relação que a gente tem, saúde e segurança, diversos aspectos, e aumentando, melhorando pouco a pouco. Então, acho que sim, a gente tem visto muito isso, eu tenho trabalhado muito isso nos conselhos também, desse olhar sistêmico para as cadeias. E, aliás, Eliane, já que você falou que eu estava quietinha, fiquei me segurando aqui para comentar algumas coisas também que eu achei muito interessantes que o Ricardo e a Onara trouxeram, né? E acho que na fala anterior do Ricardo, e eu queria só puxar essa discussão, que a gente tem um desafio, que eu acho que é esse, que está em tudo que a gente fala, né? Que é a visão sistêmica. Né, de olhar, de fato, tudo que acontece, um impacto está no outro, etc. E também de olhar essa economia nova. Então, se a gente olhar essa nova economia, né, a gente vê ali, por exemplo, só dar um exemplo, né, você pega os Estados Unidos, que agora, depois do Green Deal europeu, você pega os Estados Unidos agora com o Inflation Reduction Act, né, são quase 400 bi de dólar para mudar a economia. Né? E eles comprometem, e aí eles falam isso assim, ó, não é que eu estou fazendo um incentivo social, ambiental, não, ele fala assim, isso aqui diminui meu custo em saúde, vai criar emprego, diminui meu custo de energia, reposiciona a economia do país. Então, essa é uma mudança muito profunda que a gente está vivendo. Então, eu acho que falta, né, a gente olhar assim, primeiro, começar a ter a coragem de olhar que não é uma coisa ou outra, né? Trazer a complexidade, mesmo que eu fique agoniado, porque acho que muito dessa fuga é porque também dá uma agonia, porque é muito complexo mesmo, né? A gente sair da zona de conforto não é assim, ou eu ganho dinheiro, ou eu mexo, ou eu preservo o ambiente, ou eu incluo as pessoas, ou eu ganho dinheiro. Não, existe um caminho de construção, né? Que você
eu falo, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente fica com os dois. Então, existe esse caminho de convergência, e tem isso no Brasil. Mas, para isso, a gente precisa enfrentar a complexidade, não é só uma coisa ou outra, não é assim, não é fla-flu, né? Então, a gente fala assim, muitas vezes eu vejo conselheiros de administração, que eu dou aula também lá no IBGC, que às vezes perguntam, poxa vida, mas os países europeus já desmataram tudo que eles tinham para desmatar, e agora é a nossa vez, a gente tem também todo um crescimento da economia para ser feito, etc., explorar carbono, explorar o petróleo, né, que agora está super em voga também lá no Foz da Amazônica, enfim. Se a gente não colocar a visão sistêmica disso tudo, né, a gente está fadado ao fracasso. Né? Então, acho que hoje a gente tem que olhar o seguinte, se a gente for ver o desmatamento, só para dar esse exemplo, quando o maior prejudicado pelo desmatamento da Amazônia, por exemplo, somos nós mesmos. Né? Além da gente estar num ponto de inflexão, além da gente estar caminhando para a desertificação, você imagina o impacto disso. Então, quando você aumenta o desmatamento, você, por exemplo, está caindo o nível de chuvas, né? Porque daí você não tem a evaporação que gera chuvas, você aumenta o custo de energia, porque a gente tem muita energia baseada em hidrelétrica, você aumenta o custo de produção de alimentos, de tudo, enfim. E você aumenta o quê? Sempre prejudica os mais pobres, né? Porque você impacta em tudo. Então, assim, essa visão sistêmica, né, que é um imperativo econômico hoje da nova era, e as oportunidades, aí eu acho que é um outro pilar também que eu queria reforçar, né, para a gente ter esse olhar, assim, primeiro, então, coragem de enfrentar a dicotomia, a complexidade, a visão sistêmica, né, tentar entender o que uma coisa afeta a outra. Segundo, é a questão da consciência e da ética, que é isso, do legado. O que eu vou deixar de legado? Qual que é o meu papel, né? A gente fala que faltam líderes mais estadistas mesmo, a gente fala assim, olha, a empresa, ela tem que ter meios lucrativos de servir a sociedade. E essas empresas, inclusive, vão ser as mais longevas, vão ser as que estão mais preparadas para esse futuro. E, por último, é embarcar nas oportunidades, né? Que a gente tem muito. Então, só para encerrar, eu sou parceira da IB Capital, que é um private equity, que tem já mais de 5 bi sobre gestão, e que a gente não abre mão do retorno econômico e a gente não abre mão do impacto socioambiental. E essas agendas andam juntas, e a gente está no Tier 1 lá de rentabilidade. Então, assim, aonde que eu também coloco o meu dinheiro? Aonde que eu invisto? Quais energias que eu vou colocar? Né? Como é que a gente provoca os bancos para abrir as carteiras, entender onde a gente está e colocar o Brasil para frente nisso? Então, como é que a gente investe em lacunas estruturais brasileiras? Como é que a gente investe mais em projetos, em ações, enfim, em programas que a gente possa, de fato, transformar esse país? Então, a gente tem investido lá em educação profissionalizante, que é um impacto gigantesco social e também econômico, que ajuda várias cadeias. Acesso à saúde, a gente está investindo. Investimos agora construindo uma usina de biogás a partir de resíduo industrial, que vai ser um projeto extraordinário. Enfim, tem muita oportunidade nesse país. Né? É o caminho, expandindo um pouco. Muito bom, Tarsila. Voltolini, eu não vou te fazer a mesma pergunta, porque já tem uma outra pergunta, a gente está em cima da hora. Eu ficaria aqui até a hora do almoço, mas não seria justo com os demais painelistas. Então, aproveitar o gancho que a Tarsila falou, né? O impacto que a gente pode gerar com desmatamento no clima, que a gente já está vendo. Tem a pergunta aqui da Giselda Oliveira, que vai nessa linha. Quando a gente olha o resto do mundo, é difícil perceber um país com a capacidade que o Brasil tem, o potencial verde que o Brasil tem. Né? Qual é a sua percepção sobre o engajamento das lideranças políticas na questão do desenvolvimento? Por favor, do impulsionamento, né, da economia verde. Bom, é inegável que acho que não tem país no mundo com um patrimônio de ativos ambientais como o Brasil, isso é inegável. Agora, o que a gente faz com esse patrimônio, aí nós temos um plano para ele, nós temos um plano de nação em que este patrimônio receba a devida valorização. Aqui a gente tem que olhar sempre como um filme, né? Se a gente olhar a fotografia, é complicado, né? A minha análise agora pode cair por terra semana que vem. Neste momento do filme, é possível já fazer uma comparação com o momento do filme da gestão anterior. Me parece que há um interesse maior na construção de políticas mais sólidas, uma articulação de diferentes vozes,
uma discussão com diferentes olhares, buscando exatamente conciliar uma visão de futuro para este patrimônio. Então, é inegável, o mundo espera muito do Brasil, mas, ao mesmo tempo, toda essa discussão que foi feita nos últimos anos de intervenção, querem dominar a Amazônia, querem controlar. Leonardo DiCaprio virou uma espécie de mito do demônio, né? O cara que quer tomar a Amazônia. Toda essa bobajada que foi criada na forma de um lixo de narrativa muito pouco correspondente com a realidade, está sendo substituído agora por um outro olhar, né? Um olhar, sem dúvida, mais interessado na floresta em pé. Essa ideia da floresta em pé no Brasil é antiga, não é uma ideia nova, é ideia antiga. Os primeiros estudos de bioeconomia, de potencial de bioeconomia da Amazônia têm 40 anos. Então, não é uma história nova, mas é que a ciência, círculos restritos, discussões restritas e interesses distintos também. Então, hoje, a gente ter chegado no nível de desmatamento que chegamos é um descuido, um desinteresse completo pela Amazônia, né? A riqueza da floresta é a floresta em pé, isso já se sabe por números, dados, estudos, no Brasil, fora do Brasil. Quer dizer, floresta no chão para vender madeira ou abrir espaço para pequena mineradora ilegal ou para mais uma terra para pastagem, não é isso que vai trazer mais riqueza. Aliás, o agro brasileiro já é conhecido pela sua alta produtividade, que é usar muito bem a terra de produção, né? Então, o agro brasileiro, a gente tem Embrapa aqui no Brasil, que é uma organização única e hoje consultada pelo agro de diferentes lugares do mundo. Então, veja, para o Brasil não falta ativo, falta plano. Uma coisa que eu sempre preguei, eu não sei se isso vai acontecer, como eu disse, é o momento, né, que a gente está observando, mas eu acho que esses elementos que a gente está discutindo, ambientais e sociais, tem que estar num plano de nação, de Estado, e não em planos de governo que mudam a cada 4 anos. Pois é, exatamente. Essa é a questão. Gente, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu adorei esse papo aqui. Inclusive, vou convidar vocês para a gente tomar um café, os 4, para falar da vida, para falar de ESG. Vai ser um prazer enorme. E pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final bem rapidinho, porque o pessoal já está falando assim, olha a hora. Né? Vamos começar contigo, Onara. Bela Onara, manda, qual é o seu recado final? Bem rapidinho, mudança de mentalidade. Vamos embora, estamos juntos, e ter um olhar mais colaborativo e menos individualista. Fechou, tá ótimo. Olha, vamos seguir o exemplo da Onara, Voltolini, Tarsila. Vamos lá, Voltolini, manda teu recado. Eu acho que o meu recado, eu vou dar um recado menos óbvio, tá? Vou pegar uma frase aqui da Tarsila que eu acho importante, porque eu sei que a gente está sendo visto aqui por um monte de profissional que atua na área. Então, primeira coisa importante, aceitemos a complexidade. Quando você tenta simplificar o que é naturalmente complexo, vai perder um monte de coisa. Então, estuda, se prepare, tenta entender os fatores, a correlação entre os fatores, porque, às vezes, a gente tem que municiar os nossos superiores com informações concretas. E, quando a gente não tem esse domínio da complexidade, o argumento fica na página 2, e aí é muito complicado fazer esses planos ou propostas de ESG avançar. Então, aceitem esse desafio. O que eu posso dizer é que não dói, né? É um pouquinho mais complexo, mas não dói, é melhor. Dói um pouquinho, mas a cura é garantida. Bela Tarsila, manda, qual é o seu recadinho final aqui? Meu recadinho final, vou dar a linha também da Onara e do Ricardo. E eu acho que o meu chamado aqui é para todo mundo ser um agente de mudança. Né? Eu acho que a hora é agora.
A gente tem uma era que eu acredito que é um dos maiores desafios dos novos tempos, mas uma clara emergência de uma consciência global, de uma nova consciência global. Ontem eu acabei de celebrar um projeto que a gente foi piloto em uma das empresas onde a gente atua, que a gente envolveu toda a cadeia, né, e que a gente envolveu política pública e virou política pública. Vocês podem lá ver depois lá no LinkedIn, e a gente celebrando. Então, eu acho que essa é a era, né, a era da coragem, da complexidade, da inovação, da oportunidade, e que a gente possa assumir, sim, o nosso papel de líder nessa construção desse futuro e do país que queremos. Acho que é um pouco essa a minha mensagem, Elaine. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Cássia Messias, que me convidou, que me deu a oportunidade, na verdade, de estar aqui com profissionais com essa bagagem incrível. Agradecer por vocês dividirem, ainda que seja o tempo corrido aqui, mas vocês dividirem com muita profundidade, muita sabedoria, tudo que vocês dominam, o que não é pouco dessa agenda, que é super importante, indispensável. Dizer para vocês que a Cássia também já está se convidando para o nosso café, está aceito a sua participação, e agradecer a todo mundo que esteve com a gente agora, convidar para continuarem aí, porque o conteúdo realmente está muito importante, muito incrível. Muito obrigada, gente, um abraço para todos. Um abraço, gente, um prazer. Prazer. Muito bom, muito bom. Agradeço a todos os nossos convidados por esse momento de troca tão rico aqui, né? O chat está bombando aqui, a gente tem várias perguntas, vários comentários interessantes, e a gente precisa continuar a dar uma acelerada no nosso painel aqui. Mas é importante que a gente já falou, né, sobre escuta, sobre dados, passamos um pouco ali sobre as plataformas, como acelerar essa agenda. E aí agora a gente precisa encontrar o caminho certo. Alguém falou, foi algum comentário ali, né? A gente precisa utilizar a inteligência sistêmica e a educação que consiste no conhecimento do negócio aliada à inteligência artificial para que a ESG seja implantada efetivamente.